O Peregrino. Capítulo 12. Os falsos mestres. Vi depois no meu sonho que, enquanto os dois caminhavam, Fiel, ao olhar para o lado, viu à distância, pois nesse trecho havia espaço bastante para todos eles caminharem lado a lado, um homem chamado Tagarela. Era homem alto e sua aparência era um tanto melhor à distância que de perto. A esse homem, Fiel dirigiu-se assim: Ei, amigo, para onde está indo? Para a terra celestial? Tagarela então respondeu: É para lá que eu vou. Ótimo, então esperamos contar com a sua boa companhia. Tagarela então disse: É de muito bom grado que serei companheiro de vocês. Venha então, vamos seguir juntos, aproveitando o tempo para conversar sobre coisas proveitosas, respondeu Fiel. Tagarela não perdeu tempo e disse: Para mim, nada é mais agradável que conversar sobre coisas boas, com vocês ou com qualquer outra pessoa. Me alegro por ter encontrado gente que gosta de coisa tão excelente. Pois, para falar a verdade, poucos são aqueles que se dedicam a passar o tempo assim, quando em viagem, porquanto a maioria prefere falar de coisas vãs. Isso me tem sido um tormento. Fiel respondeu: De fato, é algo a se lamentar, pois que coisas há tão dignas do uso da língua e da boca na terra, como as coisas do Deus dos céus? Muitíssimo me agrado de você, pois vejo que suas palavras são plenas de convicção. E ouso até acrescentar: que pode haver de mais agradável e proveitoso do que falar das coisas de Deus? Que coisas há tão agradáveis, isto é, se o homem acha algum prazer em coisas maravilhosas? Por exemplo, se o homem se deleita em falar da história ou do mistério das coisas, ou se adora falar de milagres, prodígios ou sinais, onde encontrará registro tão prazeroso e tão belamente escrito, senão nas Sagradas Escrituras? Teceu Tagarela. Isso é verdade, respondeu Fiel, e tirar proveito dessas coisas na nossa conversa é justo o que desejamos. Tagarela então logo continuou: Foi o que eu disse. Falar sobre isso é muitíssimo proveitoso, já que ao fazê-lo o homem pode alcançar conhecimento de muitas coisas, como da vaidade das coisas da terra e do benefício das coisas de cima. Em geral, porém mais especificamente por meio disso, o homem pode aprender a necessidade do novo nascimento, a insuficiência das nossas obras, a necessidade da justiça de Cristo, entre outras coisas. Além disso, ainda falava Tagarela, por meio das conversas o homem pode aprender o que é arrepender-se, crer, orar e sofrer, entre outras coisas. Ainda através da conversa, o homem também pode aprender as grandes promessas e consolações do Evangelho, para o seu conforto. E mais, por meio disso, o homem pode aprender a refutar falsas opiniões, a defender a verdade e também a instruir o ignorante. Fiel então respondeu: Tudo isso é verdade, e me alegro por ouvir de você essas coisas. Ai de mim! A falta disso é a causa por que tão poucos compreendem a necessidade da fé e da obra da graça na sua alma para alcançar a vida eterna. Ignorando este fato, vivem nas obras da lei, pelas quais o homem de modo nenhum pode alçar-se ao reino dos céus. Fiel respondeu: Mas, com a sua licença, o conhecimento celestial dessas coisas é dom de Deus. Homem nenhum as alcança por ação humanitária ou meramente por falar delas. Tudo isso sei muito bem, respondeu Tagarela, pois o homem nada pode receber a menos que lhe seja dado do céu. Tudo provém da graça, não das obras. Eu poderia citar 100 passagens bíblicas que confirmam isso. Pois muito bem, respondeu Fiel. Mas em que tema iremos agora concentrar a nossa conversa? No que você quiser.
eu falaria de coisas celestes ou terrenas, coisas morais ou evangélicas, coisas sagradas ou profanas, coisas passadas ou vindouras, coisas estranhas ou comuns, coisas mais essenciais ou circunstanciais, contanto que tudo se faça para proveito nosso. Então Fiel se admirou e, aproximando-se de Cristão, pois este até aqui caminhava afastado dos outros dois, disse-lhe baixinho: Fiel, que companheiro magnífico encontramos! Certamente este homem dará um excelente peregrino. Cristão sorriu modestamente diante disso, dizendo: Este homem de que você tanto se admira enganará com a língua 20 pessoas que não o conheçam. Então você o conhece? Se o conheço, sim, e ainda melhor do que ele mesmo se conhece. Diga-me então que espécie de gente ele é, perguntou Fiel. Seu nome é Tagarela, mora na nossa cidade. Admira-me você ser um estranho para ele. Só pode ser por causa do tamanho da nossa cidade. É filho de quem? E onde morava? Perguntou Fiel. Cristão então lhe respondeu: É filho de certo bem-falar e morava na Rua da Parola. Todos os que o conhecem lá na Rua da Parola o chamam de Tagarela e, apesar da sua língua de trapo, não passa de um coitado. Ora, ele me parece um homem muito distinto. Isso acontece àqueles que ainda não o conhecem, pois ele é melhor de longe, de perto é bem desagradável. Continuou então Cristão. Isso de você dizer que ele é um homem distinto me faz lembrar o que já observei na obra do pintor, cujos quadros parecem melhores de longe, mas de bem perto são mais desagradáveis. Fiel então comentou: Inclino-me, porém, a pensar que você está apenas brincando, pois sorriu. Longe de mim brincar com um assunto destes, embora eu tenha mesmo sorrido, ou de acusar alguém falsamente, pois vou lhe dizer mais algumas coisas sobre ele. Este homem gosta de qualquer companhia e de qualquer conversa. Assim como conversou agora com você, também conversa nas tavernas. E quanto mais bebida tem na cachola, mais ele fala coisas fúteis. A religião não tem lugar no seu coração, nem na sua casa e nem na sua conduta. Tudo o que ele tem reside na língua, e sua religião é apenas fazer ruídos com ela. É mesmo? Exclamou Fiel. Então estou muito enganado a respeito deste homem. Enganado? Pois pode estar certo disso, disse-lhe Cristão. Lembre-se do provérbio: eles dizem e não fazem, mas o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Mateus 23:3 e 1 Coríntios 4:20. Ele fala de oração, de arrependimento, de fé e do novo nascimento, mas nada sabe se não falar disso. Frequentei a sua família e observei em casa e na rua, e sei que o que eu digo dele é verdade. Sua casa é tão vazia de religião quanto a clara do ovo o é de sabor. Não há ali nem oração, nem sinal de arrependimento do pecado. Sim, o bruto, ao seu modo, serve a Deus bem melhor do que ele. Ele, disse Cristão, é a própria nódoa, a própria desgraça, a própria vergonha da religião para todos os que o conhecem. Dificilmente se ouvirá um elogio a ele em toda a região da cidade onde ele mora. Assim diz a gente comum que o conhece, santo na rua e diabo em casa. Sua pobre família bem o sabe. É tão bruto, tão insolente e tão insensato com seus servos que eles nem sabem o que lhe fazer ou lhe dizer. Cristão continuou dizendo a Fiel: Homens que têm alguma relação com ele dizem que é melhor lidar com os ímpios do que com ele, pois aqueles serão mais justos do que este. Esse Tagarela, se é que é possível, o suplanta na fraude e no logro.
Além disso, ele cria os filhos para que sigam seus passos. E se ele percebe em algum deles uma tola timidez, pois assim domina o primeiro sinal de boa consciência, o chama de nécio e cabeça dura, e de modo nenhum lhe arruma trabalho nem fala dele elogiosamente diante dos outros. De minha parte, sou de opinião de que ele, por meio da sua vida ímpia, fez muitos tropeçar e cair. E se Deus não o impedir, será ainda a ruína de muitos outros. Pois bem, meu irmão, disse Fiel, sou obrigado a acreditar em você, não só porque você diz que o conhece, mas também porque é como cristão que você retrata as pessoas. Não posso acreditar que você diz essas coisas por mal, mas sim porque são a mais pura verdade. Respondeu-lhe então Cristão: se não o conhecesse mais que você, talvez dele tivesse a mesma impressão que você teve de início. Sim, se esse retrato viesse somente de inimigos da religião, eu o consideraria calúnia, coisa que muitas vezes os homens maus fazem ao nome e à profissão dos bons homens. Mas de todas essas coisas, e ainda de muitas outras igualmente ruins, posso provar que ele é culpado. Isso sei por conhecimento direto. Ademais, os bons homens dele se envergonham. Não podem chamá-lo nem irmão nem amigo. A própria menção do seu nome entre os bons os faz corar, se o conhecem. Fiel então disse: bom, vejo que dizer e fazer são coisas bem diferentes, e de agora em diante é melhor que eu note essa diferença. De fato, são duas coisas distintas, respondeu-lhe Cristão, e tão diversas quanto a alma e o corpo. Pois assim como o corpo sem a alma não passa de carcaça morta, também o falar vazio não passa de carcaça sem vida. A alma da religião é a prática. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Tiago 1:27. Disso Tagarela não se dá conta. Ele acha que ouvir e falar fazem um bom cristão, e assim engana a própria alma. Ouvir, ensinava Cristão, é somente a semeadura. Falar não é suficiente para provar que o fruto já está de fato no coração e na vida. É bom que saibamos que no dia do juízo os homens serão julgados segundo seus frutos, pois não lhes será perguntado: vocês acreditaram? Mas vocês foram praticantes ou meramente faladores? E assim serão julgados. O fim do mundo se compara à nossa colheita. E você sabe que os homens na ceifa só consideram o fruto. Tampouco nada se pode aceitar que não seja da fé. Mas falo isso para lhe mostrar como será insignificante naquele dia a confissão de Tagarela. Nossa, isso me faz lembrar de Moisés, quando ele determina as características do animal puro. Puro é o animal que tem casco fendido e rumina, não o que tem somente casco fendido ou que somente rumina. A lebre rumina, mas é mesmo assim impura, pois não tem casco fendido. De fato, isso me faz lembrar de Tagarela. Ele rumina, busca o conhecimento, rumina sobre a palavra, mas não tem o casco fendido. Não se aparta do caminho dos pecadores, pois, como a lebre, tem pé de cão ou urso, e, portanto, é impuro. Cristão logo disse: você revelou, pelo que sei, o verdadeiro sentido evangélico destes textos. E acrescentarei ainda uma coisa. Paulo chama alguns homens, sim, e os grandes faladores também, de bronze que soa e símbolo que retine, ou seja, como ele expõe em outra passagem, instrumentos inanimados que emitem sons. 1 Coríntios 13:1 e 14:7. Coisas sem vida, isto é, sem a verdadeira fé e graça do Evangelho, e, consequentemente, coisas que jamais serão postas no reino dos céus
entre os que são filhos da vida, embora o som das suas palavras sejam como a língua ou a voz de um anjo. Fiel então ponderou: bom, não gostei tanto da companhia dele de início, mas agora estou realmente farto dela. O que faremos para nos livrar dele? Acate o meu conselho e faça como eu mando, disse-lhe Cristão. Você verá que ele também logo estará farto da sua companhia, a não ser que Deus toque o coração dele e o converta. E o que você quer que eu faça? Pois vá ter com ele e trave uma conversa séria sobre o poder da religião e lhe pergunte diretamente, depois que ele tiver aprovado as suas palavras, pois certamente o fará, se isso está arraigado no coração, na casa ou na conduta dele. Então Fiel foi novamente falar com Tagarela. Fiel: ora, ora, como estão as coisas? Muito bem, obrigado. Acho que deveríamos aproveitar o momento e travar uma longa conversa. Pois se é da sua vontade, comecemos já. E como você me cedeu o direito de fazer a pergunta inicial, seja esta: como é que a graça salvífica de Deus se revela quando no coração do homem? Oh, Tagarela respondeu, percebo que nossa conversa deve versar sobre o poder das coisas. Bom, eis aí uma pergunta muito boa e certamente é de bom grado que a respondo. Primeiro, se a graça de Deus está no coração, lá ela provoca um grande clamor contra o pecado. Em segundo lugar, espere, por favor, interrompeu Fiel. Ponderemos um argumento por vez. Eu acho que seria melhor dizer que ela se revela inclinando a alma a detestar o pecado. Tagarela então retrucou. Ora, que diferença há entre clamar contra e detestar o pecado? Há uma grande diferença, respondeu-lhe Fiel. O homem pode clamar contra o pecado ou a astúcia, mas não pode detestá-lo senão em face de uma piedosa antipatia diante dele. Já ouvi muitos clamarem contra o pecado no púlpito, gente que, no entanto, o abriga muito bem no peito, na casa e na conduta. A senhora de José clamou com voz bem alta, como se fora muito santa, mas apesar disso, de bom grado teria cometido com ele o pecado. Alguns clamam contra o pecado como a mãe grita com a filha no colo, chamando-a atrevida e malcriada, para logo depois abraçá-la e beijá-la. Tagarela respondeu: percebo que você espreita a ocasião de me surpreender em erro. Não, pretendo apenas esclarecer bem as coisas. Mas qual é a segunda coisa pelo que você provaria a revelação da obra da graça no coração? Um grande conhecimento dos mistérios do Evangelho. Este sinal deveria ter vindo primeiro, respondeu Fiel, mas primeiro ou último é também falso. Pode-se alcançar conhecimento, grande conhecimento, dos mistérios do Evangelho, sem, no entanto, haver obra nenhuma da graça na alma, pois, mesmo se o homem possui todo o conhecimento, ainda assim pode nada ser, e, consequentemente, não ser filho de Deus. Fiel então continuou. Quando Cristo disse: entendestes todas essas coisas? E os discípulos responderam: sim. Ele acrescentou: bem-aventurados sois se as praticardes. Mateus 13:51 e João 13:17. Ele não bendiz o conhecimento deles, mas a prática, pois há conhecimento alheio à ação, aquele que conhece a vontade do Mestre e não a põe em prática. O homem, disse-lhe ainda Fiel, pode ter o mesmo conhecimento que um anjo, sem, no entanto, ser cristão. Sendo assim, o seu sinal não é verdadeiro. Na realidade, conhecer é algo que agrada a faladores e fanfarrões, mas é a prática que agrada a Deus. Há, portanto, conhecimentos e conhecimentos. O conhecimento que se funda na mera especulação e o conhecimento acompanhado da graça, da fé e do amor.
que leva o homem a fazer de coração a vontade de Deus. O primeiro desses serve ao falador, mas sem o segundo, o verdadeiro cristão não se contenta. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei, de todo o coração a cumprirei. Salmo 119, 34. Ora, você novamente espreita a ocasião de me surpreender em erro. Isso não é edificante. Bom, se é da sua vontade, proponha outro sinal de como essa obra da graça revela a sua presença. Tagarela respondeu: Não, pois vejo que não concordaremos. Bom, se não quer fazê-lo, permita então propor um sinal. Você tem toda a liberdade. A obra da graça na alma se revela quer àquele que a tem, quer a observadores. Aquele que a tem, assim se revela, dá-lhe convicção do pecado, especialmente da corrupção da sua natureza e do pecado da descrença, por conta do qual ele certamente será condenado, se não encontrar misericórdia aos olhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Essa visão e percepção das coisas, argumentou Fiel, provocam nele pesar e vergonha do pecado. Além disso, encontra revelado em si o Salvador do mundo e a absoluta necessidade de apegar-se a ele por toda a vida. E na vida encontra a fome e a sede às quais se fez a promessa. Ora, segundo a força ou a fraqueza da sua fé no Salvador, é a sua alegria e a sua paz, o seu amor e a sua santidade, como também o desejo de mais conhecê-lo e também de servi-lo neste mundo. Mas embora eu diga que isso assim se revela nele, continuou ainda Fiel. É raro, porém, o homem capacitado a concluir que isso é obra da graça, pois suas corrupções e sua razão distorcida fazem a mente avaliar erroneamente a questão. Portanto, do possuidor dessa obra exige-se juízo bastante sensato para que possa concluir com firmeza que se trata da obra da graça. Aos outros, disse-lhe Fiel, revela-se do seguinte modo: primeiro, por uma confissão experimental da sua fé em Cristo. Segundo, por uma vida coerente com essa confissão, ou seja, vida de santidade. Santidade no coração, santidade na família, se ele tiver família, e santidade na conduta deste mundo. Em geral, concluiu Fiel, isso lhe ensina a detestar no íntimo, em segredo, o pecado e a si mesmo. Ensina-lhe a extirpá-lo de sua família e a promover a santidade no mundo, não por palavras somente, como faz o hipócrita ou o tagarela, mas pela submissão prática na fé e no amor ao poder da palavra. E agora, meu caro, se você tem algo a contrapor a essa breve descrição da obra da graça e também a sua revelação, por favor, o faça. Caso contrário, peço permissão para propor uma segunda pergunta. Não, meu papel agora não é objetar, mas ouvir. Que venha, portanto, a segunda pergunta. Eila, você porventura vivencia hoje a primeira parte da descrição da obra da graça? E será que a sua vida e conduta a testificam? Ou será que a sua religião se funda somente na palavra e na língua, e não em atos e verdade? Peço que, caso se disponha a me responder esta pergunta, nada mais diga senão o que saiba que o Deus lá do alto confirmará com um amém. E também nada a não ser aquilo em que sua consciência possa justificá-lo. Porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. 2 Coríntios 10, 18. Além disso, dizer que sou assim ou assado, quando a minha conduta e todos os meus vizinhos me dizem que minto, isso é grande impiedade. Tagarela então começou a corar, mas recobrou-se e replicou: Você agora fala de experiência,
de consciência de Deus e de apelos a Deus em busca de justificação dos seus argumentos. Confesso que não esperava esse tipo de discurso, nem estou disposto a responder tais perguntas, pois não me julgo obrigado a fazê-lo, a menos que você se tenha arrogado a tarefa de catequizar-me. Embora você até deva agir assim, eu posso me recusar a fazer de você meu juiz. Mas rogo que me responda: por que me faz essas perguntas? Fiel então respondeu: perguntei porque julguei que você estava disposto a conversar e porque não sabia que você não fazia sequer ideia do assunto. Além do mais, para lhe dizer a verdade, já ouvi falar de você. Ouvi que você é homem cuja religião se funda nas palavras e que a sua conduta desmente a sua confissão que é somente da boca para fora. Dizem que você é uma nódoa entre os cristãos, respondeu ainda Fiel, e que a sua conduta impiedosa só faz piorar a religião, que alguns já tropeçaram por causa dos seus caminhos iníquos e que ainda muitos correm o risco de destruição por sua causa. A sua religião anda de mãos dadas com a taverna, a cobiça, a impureza, a injúria, a mentira, a vã companhia, etc. Vale para você o provérbio que se diz de uma meretriz: assim como ela é vergonha para todas as mulheres, também você é vergonha para todos os crentes. Já que você não hesita em emitir conceitos e em julgar tão cruelmente assim, só posso concluir que estou diante de um homem rabugento e melancólico, com quem é impossível conversar. Portanto, adeus. Logo o cristão se aproximou e disse ao seu irmão Fiel: eu lhe disse o que aconteceria. Suas palavras não iriam jamais concordar com as paixões deste homem. Ele prefere abandonar a sua companhia a reformar a vida dele, e ele se foi como eu previa. Deixe que vá. Quem perde é somente ele mesmo, ninguém mais. Tagarela nos poupou o trabalho de nos afastarmos dele, pois se ele mantivesse a mesma conduta, como suponho que faria, certamente seria um espinho entre nós. Além disso, diz o apóstolo: afasta-te desta gente. 1 Timóteo 6:5. Respondeu-lhe Fiel: mas estou contente por termos travado esta breve conversa com ele. Quem sabe até venha ponderar novamente a questão. Porém, fui sincero com ele, e portanto estou livre do seu sangue se ele vier a perecer. Você fez muito bem ao falar assim tão francamente com ele, respondeu-lhe Cristão. Hoje é difícil encontrar quem haja em relação aos homens com tamanha fidelidade. E é isso que de fato torna a religião tão repugnante para muitos, pois são esses tolos tagarelas, cuja religião é só da boca para fora, gente debochada e vã na sua conduta, que, sendo assim mesmo admitidos na comunhão dos piedosos, fazem tropeçar o mundo, mancham o cristianismo e entristecem os sinceros. Quisera que todos os homens os tratassem assim como você o fez. Eles ou se ajustariam mais à religião, ou então a companhia dos santos lhe seria ardente demais. Então disse-lhe Fiel: como tagarela pavoneava-se no início, e com que coragem cuspia o bulício! Como supunha vexar todo homem são! Porém, Fiel falou da obra do coração, e ele minguou como no céu a lua, como também todo insincero recua. Assim foram conversando sobre o que haviam visto pelo caminho, e o percurso tornou-se menos pesado, pois não fora isso, sem dúvida lhe seria tedioso, já que atravessavam um deserto.